live action de Como Treinar o Seu Dragão saiu recentemente, e para grande parte do público foi bem recebido, sendo muito fiel e ainda representando muito bem muita coisa da animação original, mantendo os personagens, o tom, os momentos emocionantes e até mesmo o design do Banguela e dos dragões foi praticamente igual. Muita gente elogiou exatamente isso, a fidelidade, mas foi aí que comecei a me perguntar, será que a gente gostou porque ele realmente é um bom filme? Ou será que gostamos só porque ele é igual ao que a gente já conhecia? O filme realmente se destaca com algo único ou seu valor está somente em sua fidelidade? Quando a gente fala em adaptação, a palavra fidelidade vira uma espécie de selo de qualidade. Mas ser fiel é o mesmo que ser bom? Bem, vem comigo que vamos tentar entender. Adaptar obras já conhecidas virou quase como uma estratégia de mercado, e aproveitar histórias com base de fãs prontas reduz o risco financeiro, já que ao invés de conquistar um público do zero, tu importa a fanbase grande e consolidada. E é por isso que vemos uma enxurrada de remakes, reboots, sequências e adaptações de jogos, HQs, livros, até animações. Mas nessa lógica comercial, a fidelidade muitas vezes vira só mais um item na planilha de marketing. E o que todo mundo que assiste elas quer saber mesmo é se a história é boa, e se essa adaptação faz um bom trabalho. Mas existe um ponto muito interessante que eu analisei nisso tudo, que é a discussão sobre fidelidade, ou quanto uma adaptação deve ser fiel ao original, e o quanto é permitido mudar sem estragar essa história. Acredito que o maior consenso é que fidelidade não importa, contanto que o filme seja bom. Mas ainda assim é comum ouvir reclamações e brigas quando algo é mal representado ou completamente alterado. Então, para algum grupo de pessoas, fidelidade é sim importante. A fidelidade nesse aspecto entra não como uma obrigatoriedade, mas sim mais como um sinal de afeto e integridade do que sobre precisão. Afeto para com os fãs da história original e integridade para manter o tom único daquela história. E pode parecer que isso significa só ser igual ao original, mas na verdade isso tem algumas camadas. Tem a fidelidade visual, que é representar os personagens e o cenário, a fidelidade narrativa, que é manter o roteiro, eventos e a estrutura, e a fidelidade temática, talvez a mais importante, que é manter o espírito e a mensagem da obra. E confundir essas camadas é o que faz algumas adaptações pecarem. Ela não está lá apenas como um fanservice, mas como um sinal que é a mesma história, apenas contada diferente. Julie Sanders, no seu livro Adaptação e Apropriação, diz que a adaptação frequentemente está envolvida em oferecer um comentário sobre o texto original. Isso é feito, na maioria das vezes, oferecendo um ponto de vista revisado, acrescentando motivações hipotéticas ou dando voz aos silenciados e marginalizados. Sempre que é feita uma adaptação de qualquer história, é inevitável haver mudanças. Na real, é até necessário. Se for para reproduzir 100% igual a algo que já foi feito, só que com atores ou só uma animação melhor, ou qualquer coisa assim, perderia o sentido de ser uma adaptação. E também tem o fato que, dependendo do tempo que a obra original foi feita, também vai haver mudanças, e dependendo do formato, também. Pois no filme conta uma história de maneira completamente diferente de um videogame, então alterar coisas se torna algo quase inerente a uma adaptação. Pois ser fiel não garante a qualidade. Priorizar isso como o único foco de uma história e usar apenas isso para garantir que essa história tenha qualidade é uma análise muito rasa. Quando resolveram fazer um remake do filme Psicose, eles optaram por deixar muito semelhante ao filme original de 1960. E quando digo semelhante, quer dizer que recriaram o mesmo roteiro, mesmos ângulos de câmera, mesmos enquadramentos, mesmo figurino, só que dessa vez com mais efeitos e cor. Resultado, chuva de críticas e desaprovações do público. Mesmo que o filme original tenha a mesma história e foi aclamada por sua qualidade, o seu remake foi rejeitado, pelo simples motivo de não ter agregado em nada além de pôr cores. Então, repetir uma mesma história com o mesmo roteiro, apenas mudando e melhorando sua qualidade gráfica ou até transformando uma animação em live action, apenas ter o roteiro original sendo considerado bom e sendo mantido, não define qualidade, certo? Porém, tem os casos onde um filme é feito, por exemplo, baseado em outro material, seja livro, HQ, videogame ou até um filme clássico, e que resolveram alterar muito, e por esse exato motivo são massacrados em críticas e aprovações. Da mesma forma. Com tudo isso, fica a pergunta se ser fiel é de fato importante ou se é opcional. Para quem defende que a fidelidade não é importante e que uma adaptação pode ser ainda incrível, pode ter como base grandes exemplos de vezes que isso aconteceu, como The Boys, Arcane e o anime de Cyberpunk.
Todos têm grandes mudanças e alteram substancialmente o material de base. Arcane e Cyberpunk contando uma história completamente nova, apenas usando alguns elementos do jogo base. E The Boys se contando a história dos quadrinhos, mas alterando muitas coisas, e até mudando quase totalmente o rumo da história e alguns acontecimentos importantes. E todas foram um sucesso, e até fãs dos jogos originais ou do quadrinho amaram. Entraram no hall das melhores adaptações já feitas. Então, desde que a história adaptada seja boa, não precisa ser fiel, mostrando que fidelidade realmente não importa. Mas será que realmente não importa? Todos esses 3 exemplos que eu dei, eles realmente não são fiéis? Na verdade, eles são, mas de maneiras diferentes. Arcane conta uma história totalmente diferente do jogo. Na real, eu nem sei se LoL tem alguma história, mas enfim. Mas usa personagens muito icônicos do jogo. Usa alguns conceitos da lore e até a identidade visual e artística da série remete a isso, como se fosse um MOBA animado. Cyberpunk também conta uma história totalmente nova. Temos personagens totalmente novos, mas se passando na mesma cidade, e ela mantém a estética que o jogo cria, o universo, além de tocar em várias questões, dilemas, mensagens que o jogo também aborda, mas fazendo do seu jeito. E The Boys, mesmo mudando muito, mesmo alterando muitos personagens e acontecimentos, consegue trazer vários elementos dos quadrinhos para a série. Ela poderia ter descartado tudo e criado algo completamente do zero, mas prefiro incluir e, segundo muitos que conhecem as duas versões, até melhorar certos aspectos da HQ. Mesmo com tantas alterações, ainda é possível reconhecer que se trata de uma adaptação, e não de algo totalmente à parte, como um spin-off. Isso acontece por causa da fidelidade. Não no sentido de copiar tudo exatamente, mas de preservar o espírito original da obra. O tom crítico, a estética exagerada, os personagens marcantes, The Boys é fiel justamente porque teve liberdade para mudar, mas sem abandonar o que fazia a HQ ser única. Todas essas histórias são fiéis e respeitosas ao original, mantendo a fidelidade tanto com o material quanto com os fãs. E mesmo que possa parecer que tudo isso é meramente decorativo, em vários casos isso é um elemento que pode causar aprovação ou a desaprovação de uma história, e até seu sucesso ou seu fracasso. Harry Potter, especialmente nos primeiros filmes, foi um sucesso tanto para quem nunca leu os livros quanto para quem leu, por tentar respeitar todo o universo construído, a magia e os personagens, mesmo que algumas decisões criativas acabassem por serem questionadas. E essas mudanças também foram criticadas, mas pelos filmes acertarem mais do que errarem, foram esse sucesso. Nesse ponto, os aspectos dos filmes em que foi respeitado o roteiro, o universo e os personagens foram os mais adorados, e se mudassem isso, poderia ter sido bem diferente a repercussão dessa franquia. O Senhor dos Anéis, a trilogia de Peter Jackson, também entra nesse caso. Decisões criativas dos filmes se acabam por serem diferentes, mas inevitáveis. Mas em geral é muito fiel ao original, e a trilogia talvez não seria tão amada se tivesse escolhido criar algo diferente em cima e adaptar os contos do livro para algo novo e diferente. Cyberpunk Edge Runners. Aqui é um caso diferente, um anime que mudou toda a história, com personagens totalmente novos, porém respeitando tudo que o jogo fez, expandindo seu universo e até trazendo mais pessoas ao jogo. Não é um anime que fala sobre o estilo cyberpunk, é um anime que expande o que o jogo fez. The Last of Us, a série de 2023, foi amplamente elogiada por seu respeito e fidelidade ao jogo original. Ela manteve o que tinha que manter, mudou o que precisava mudar, expandiu o que podia, cortou o que era necessário e no fim foi um completo sucesso. Pelo menos sua primeira temporada. Em contrapartida, temos vários exemplos de adaptações que foram por outro caminho, resolveram mudar e mexer muito, e justamente por isso foram rejeitadas ou criticadas. Death Note, da Netflix, ainda manteve os personagens, o caderno e um pouco da lore, mas optou por contar uma história totalmente diferente, com um início semelhante, mas mudando tudo depois. E isso, juntamente com o fato de que essa mudança não vem com um roteiro que chegue nem perto do anime, fez o filme virar quase uma piada. O erro aqui não foi só mudar os personagens, mas esvaziar a tensão mental e moral que o original transmitia. O Light deixa de ser um jovem calculista e com um senso de moral deturpado e ética questionável para alguém imaturo e impulsivo. Ao fazer mudanças em uma história que tem como foco temas assim, precisa ser muito bem pensado o que mudar e como mudar, para não deturpar o que os personagens representam e a mensagem da história, e até a forma como essa mensagem será interpretada. Percy Jackson e o Ladrão de Raios. Nesse eu tenho mais propriedade para falar,
pois eu li todos os livros. Os 2 filmes que lançaram também tentaram uma mistura de fidelidade com alterações, mas fizeram muito mal feito. E mesmo se excluir os problemas do filme por si só, como atuações ruins demais, diálogos toscos e várias decisões de roteiro bem bundas, o que de fato enterrou os filmes foi ele mudar muito os livros. Talvez se os filmes fossem mais fiéis aos livros, ele teria uma aprovação melhor, mas escolheram mudar o que não deveria e isso sepultou a saga de filmes, parando no segundo, ainda bem. E ainda temos o elefante na sala, que é Dragon Ball Evolution, que talvez seja o live action mais odiado que existe. E não é só pelo roteiro e atuações ruins, mas é difícil qualquer um admitir que o mais responsável pela ruína do filme é sua falta completa de integridade ao anime. Pois se não carregasse o nome Dragon Ball, talvez fosse só um filme esquecível, mas por tentar ser uma adaptação de um anime muito amado, foi completamente massacrado por todos que assistiram. Eu realmente acredito que a fidelidade em qualquer forma ou em qualquer nível é sim de fato importante e não meramente decorativo. Se um livro, jogo ou até um anime ganha uma versão para filme no cinema, ou até série talvez, o primeiro público que irá consumir e que irá comprar são os fãs e a comunidade da história original. Uma pessoa que vê totalmente de fora pode simplesmente ver esse filme sem conhecer absolutamente nada e não ter comparativo para dizer se honrou o material original ou não. E essa pessoa pode até gostar ainda assim, mas o fã que pode ter crescido com aquela história e aqueles personagens pode ver uma versão em filme da sua história que ele tanto ama e ver que nada daquilo é de fato o mesmo mundo ou o mesmo personagem. Mas ainda pode ter o questionamento de que, se a história for boa, então não tem problema descaracterizar ou modificar. Mais ou menos. Eu sei que talvez isso aqui seja algo mais subjetivo, pois definir se algo é bom ou não já é algo bem complicado de definir. Mas eu não estou tentando definir se o filme é bom ou ruim, mas sim se ele é ou não uma boa adaptação, o que não tem nada a ver com a qualidade do roteiro. E para mim, a fidelidade ou integridade é algo que consta e muito para definir isso. E não é apenas pelos fãs chatos que reclamam de tudo. Tem também a ver com respeito ao material original, respeito ao autor, com respeito à mensagem que a história quis passar, com o que ela representa. E isso para mim é sim um problema a ser mexido. Fãs se importam porque a obra original significa algo. A fidelidade para eles é sinal de respeito. Então, voltando a Como Treinar Seu Dragão, o filme realmente tenta ser quase o tempo inteiro fiel à animação original, reproduzindo falas, ações e aparências. E ele tem algumas alterações, mas a meu ver elas estão lá só para dizer: olha, não copiamos tudo. Algumas cenas de luta são estendidas, outras cenas da animação são cortadas, alguns pequenos detalhes mínimos são alterados, mas em geral ele tenta ser extremamente fiel, e isso fez com que a maioria que assistiu o filme tenha gostado. E nesse caso eu acredito que o gosto do público não seja só porque o filme é igual ao original. Então se o original é bom, este também será. Talvez o motivo dele ter agradado tanto não seja só porque foi fiel, mas porque soube exatamente como ser fiel. Ele entendeu o que as pessoas amavam na animação original e trouxe isso de volta com carinho. E esse carinho é o que todos buscam ao cobrar fidelidade em uma história. Porque no fim, a fidelidade que mais importa em uma adaptação não é a aparência, é o coração da história. Bem, obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, esses aí na tela talvez sejam do seu agrado também. Ah, e eu sempre deixo na descrição os links do meu Letterboxd, Backlogged e MyAnimeList, caso queira acompanhar minhas listas e minhas opiniões, e o que eu ando assistindo. Aproveita e me segue lá. Curta se gostou do vídeo, se inscreva também e obrigado.